Pessoal, estou aqui hoje tomando um café com Andréia Moreira. Ela é especialista em tratamento capilar, tratamento para o couro cabeludo, tratamento mais integrativo, né, Andréia? Isso. É um tratamento voltado para queda de cabelo, dermatite, psoríase, né? E ela é pioneira nesse assunto. Aliás, a gente está tomando aqui um chazinho de capim-santo porque faz parte, né? Tira ansiedade, relaxa. Andréia, nessa nova época que a gente está vivendo, nesse novo tempo que a gente está vivendo, as pessoas têm muito problema com couro cabeludo, tem problemas de queda de cabelo. Nem todo mundo quer fazer um tratamento tão agressivo como um transplante, né, que aliás não é tratamento, né? Isso é um procedimento, isso é uma cirurgia. Então hoje, você que está nessa área do tratamento, como você vê assim, a procura das pessoas, o que eles buscam nesse tratamento mais alternativo? Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite maravilhoso desse chá, né? O aroma tomou conta aqui, né? Eu amo o que é da natureza, o que é verde, eu quero agradecer. E ainda falar de um assunto que a gente domina muito, né? Que é muito interessante, que além da gente dominar, o que a gente gosta, que a gente ama, né? Você falou do caso das terapias que tem capilar. Hoje em dia, as pessoas têm aquelas que gostam realmente de ir para implante, mas outros não. Eu sou vamos tratar o antes, vamos fazer uma prevenção. Tudo que a natureza deixou para a gente, vamos utilizar para ter essa prevenção, né, no integrativo. Tem tantos chás que podem nos ajudar, tanto acalmar, né, como a escolha de hoje, né, que é perfeita para esse dia, né, que é para acalmar. E tem outras alternativas antes de chegar ali, né, nesse implante, tudo tem outras alternativas como o tratamento em si, os produtos cosméticos de alto desempenho, né, que a sua linha é maravilhosa, que eu amo. Obrigado. Então tem tudo isso ao nosso favor que vai indo para todos os tipos de tratamento, né? Andréia, falando em tratamento para queda de cabelo, né? Os implantes, as pessoas têm que ter essa consciência que o implante, ele não é um tratamento. O problema continua ali no couro cabeludo, ele continua com a queda de cabelo, ele simplesmente plantou novamente aquele cabelo que ele perdeu. Mas a terra, vamos colocar dessa forma, tem que estar fértil, tem que estar tratada. Exato. Então, você recomenda esse tratamento para quem vai fazer o implante e também para quem fez o implante, para não precisar fazer uma nova etapa de implante? Como é que funciona nesse caso? Assim, como você trata? Gente, porque a Andréia, ela está nessa área há uns 30 anos, apesar dessa cara de novinha, ela está há uns 30 anos só fazendo tratamento, terapia capilar, né? É uma das pessoas que eu tive o prazer de trabalhar junto, nós trabalhamos juntos, somos pioneiros nessa área de desenvolver esse tratamento, tanto preventivo quanto o resgate do fio de cabelo para o couro cabeludo. Então hoje as pessoas, elas partem para o implante, mas o implante, ele não trata e não resolve a queda de cabelo, né? Ele simplesmente é um novo plantio naquela área que está afetada. Então, André, assim, o que você indica nesses casos? Qual é o procedimento? Como você faz para essas pessoas que fez o implante ou não, né? O que você sugere, os tratamentos que você faz hoje? Então, hoje em dia se fala muito da parte de terapia capilar, né, de tricologia integrativa. Como você falou, nós somos pioneiros, visionários, porque há anos a gente trabalha e entende assim, que não adianta ter um cabelo saudável, existem vários tratamentos, mas se a gente não trata ali a causa, né? Então há anos a gente já tinha esse pensamento, né, visionário, né? Já trabalhava com terapia capilar, usava o número de bulboterapia, que ainda uso até hoje em alguns protocolos, né, que nós temos lá na clínica. Mas assim, o interessante assim,
O preventivo, primeiro, mas tem casos que não, a pessoa já teve uma evolutiva aí da queda, já está afetando aí, né, o psicológico, a autoestima e vai chegar nas vias ali de fazer o implante. Só que não adianta a gente implantar, né, os médicos implantar, que eu sou integrativa não médica, mas tem a terapeuta capilar médica, né, a tricologista, que ela vai implantar. Mas precisa da nossa ajuda. Por quê? A gente vai ter que manter esse couro cabeludo livre de inflamação, de processo inflamatório, né? Às vezes a pessoa não tem só um tipo de patologia no couro cabeludo, tem inúmeros tipos de patologia. Às vezes a gente vai olhar no tricoscópio que a gente nem imagina uma queda, mas tem fungo relacionado, bactéria, a má alimentação, né, intestino, tudo isso é levado em conta, né, para a gente fazer. Então não adianta a pessoa implantar e só implantar e ir embora, não. Tem que correr ao tratamento na terapia capilar, né? Porque tem o tratamento logo após, imediato, que as clínicas já têm os terapeutas capilares já trabalhando ali, e depois disso é uma condição. Infelizmente é isso. Vai atacar o bulbo, né? Assim, ligar lá no 5-alfa-redutase, vai continuar esse ataque. Mas aí a gente tem que trabalhar com os produtos de alto impacto realmente para reduzir, né, e se tornar uma fase anágena do cabelo mais prolongada para crescer. E é uma condição, por exemplo, eu tenho uma diabetes, por exemplo. Eu vou tomar remédio. Eu tomo remédio hoje. Daqui 10 anos eu paro. Não é uma condição do meu organismo? É uma condição. Então é uma condição. A gente vai ter que tratar. Tem que tratar. Para sempre lidar com a terapia capilar. Sim. Né? Não só na prevenção, e existem outras patologias de alopecia androgenética, já tem a predisposição, tem a parte genética, hoje em dia se fala muito na epigenética também, que é o meio que a gente vive, um meio estressante. Sim. Não é todo mundo que tem um chazinho aqui calmante né, na mesa para nos acalmar, não pensa nessa do corpo, do quanto inflama o corpo com esse estresse do dia a dia, né? Então, o integrativo é exatamente por isso. O integrativo é o cuidado o ser humano como um todo, né? É a saúde, é o que você escolhe na mesa, né? Para se alimentar, o dia a dia do estresse, o que você vai fazer para tirar esse escapezinho, que seja um chazinho da tarde, como nós temos aqui hoje, né? Verdade. Que já alegra o nosso coração, né? Andréa, hoje eu vejo que as pessoas, elas estão começando a ter essa consciência de que precisa mudar alguns hábitos, né? Saber a diferença do que é tratamento, procedimento, cirurgia. Estão buscando produtos mais orgânicos, mais naturais, com menos toxina. E isso ainda não tem uma grande consciência no mercado, né? Então, você, eu e outras pessoas que estão começando a ensinar as pessoas a mostrar as vantagens de usar um produto mais orgânico, à base de ervas, a mudar alguns hábitos, né? Por exemplo, a gente sabe que a água quente é muito prejudicial para o couro cabeludo, ele inflama da queda da dermatite, da psoríase, condicionadores e outros produtos também, né? Não pode deixar resíduo no couro cabeludo. Como você sente as pessoas hoje, a aceitação delas com relação a essa mudança de hábito, a valorização do que é orgânico, né? Menos toxina no corpo. A gente sabe que tudo que você aplica no couro cabeludo e também na pele, né? Mas nesse caso no couro cabeludo, tudo isso o corpo absorve e traz uma consequência. Vai permear. Não é? Então, bom, para quem não me conhece, eu faço tratamento há 5 anos, né? Eu tive um câncer de mama que evoluiu um pouquinho para uma metástase óssea. Então, hoje a gente está aqui exatamente para orientar. Eu gosto de falar sempre, porque nem sempre eu tive esse pensamento. Então, eu tive um momento que eu falei assim, opa, o que está evoluindo isso? O que eu estou colocando para dentro, passando na minha pele, que vai me prejudicar? Então, a gente tem que ter um olhar mais para isso. Nosso corpo é nosso templo, né? Exatamente. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que prestar atenção, tem que ser sábio. O que eu vou colocar para dentro?
sendo em alimentação, ou passando, ou residual, tudo que a gente vai passar vai permear. Uma química que a gente passa, não vou falar, eu sou da área da beleza, tá, gente? Eu gosto da beleza, de me embelezar, mas assim, vamos escolher qual preço, né? Exatamente. Qual o preço que eu vou pagar por Exatamente, isso? E quais os benefícios? Então, é de escolha, é de ser sábio, de escolha. O que eu vou escolher? O que vai permear? Tudo que eu passo no couro cabeludo, um shampoo simples que seja, sim, mas ele vai permear. Ele vai permear. Tem os prepolatos aí, que é cancerígeno, sim. Então, a gente tem que tomar conta, por isso que só a gente que passa por um tratamento, que está lá no hospital todos os dias, só a gente sabe. Então, eu não quero que o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com ninguém. Se puder, a gente fala mesmo da saúde, vamos escolher mesmo, sim, porque é importante a gente ter esse olhar mais cauteloso com a gente, né? E tem os produtos que eu falo de alto impacto, por quê? Porque tem uma performance, vai entregar e natural. E natural. Deus deixou isso pra gente mesmo usufruir, né? Bacana. Você sabe que eu falo assim, gente, sempre tem que fazer matemática. A conta, os benefícios são maiores do que o preço a ser cobrado, né? O que tem dentro desse produto que vai penetrar no nosso corpo. Eu estava fazendo uma pesquisa, um estudo sobre pele essa semana, e a pele, ela absorve muito mais externamente do que do organismo. É o maior órgão, né? É o maior órgão, né? Aí, a absorção da pele com relação ao nosso organismo é muito lenta e muito pouca. Já a absorção externa, ela é muito rápida e muito profunda e assim, absorve intensamente. Então, tem que ser quantas ligações muito nervosas que a gente tem aqui embaixo do folículo, né? Tem tudo. Quando a gente faz uma prévia pesquisa aí sobre, e fala aqui nos comentários também para nós, né? Pesquisa aí sobre a pele, o que permeia, cair na corrente sanguínea, né? Na parte até do sistema nervoso, tudo isso influencia. Sim. Faz uma pesquisa rápida e deixa aqui nos comentários pra gente, né? Exatamente. A quantidade de toxinas que sua pele absorve, né? Tudo que você aplica na pele, ela absorve. Ela vai para o seu corpo, vai para a corrente sanguínea, alguns com absorção mais rápida, outros produtos com absorção mais lenta. Então, assim, hoje a gente busca trazer para as pessoas produtos menos manipulado possível, o mais natural possível. À base de ervas, né, que tem, os efeitos são sempre benéficos, né? Sim. Você trata uma coisa e já previne outra. Exato. Então, essa nova consciência assim, que a gente está tentando trazer, né? Tentando não, a gente está trazendo para as pessoas, é muito bacana. E quanto mais a gente se aprofunda nisso... Nossa, é um mundo é uma coisa extraordinária, não é? A gente fala adoro. Eu amo. A gente fala, nós amamos, assim, a gente fala dos chás, né? Hoje em dia a gente trabalha com o integrativo, com o natural. Então, a gente tem o tratamento com argilas, que a gente pode enriquecer essas argilas com chás. Olha o tanto de entrega que a gente tem. Você sabe que eu tive outro dia, porque você sabe, a gente não para de pesquisar, né? Não para de aprender, não para de evoluir. Eu tenho uma marca, né, de cosméticos que eu desenvolvi justamente dessa forma, à base de ervas, medicinais e tudo. E a gente não para de evoluir, a gente não para de estudar. A Andréia é uma estudiosa nata, ela não para, sabe? É uma visionária. E depois, pessoal, para os profissionais dessa área, a gente vai falar um pouco dos benefícios financeiros para vocês terem uma ideia das vantagens também de você ir para essa área. Então, hoje a gente tem um conhecimento sobre as ervas medicinais, né? E estamos trazendo isso para o cotidiano das pessoas, facilitando o uso, né, gente? Porque nem todo mundo tem acesso a ter um chá, a ter um pé de chá, um pé de hortelã, um pé de cidreira no fundo de casa, né? Mas quer utilizar os benefícios da natureza, das ervas medicinais. Então a gente está trazendo isso
de uma maneira mais prática, em cosméticos, em shampoos, né? E uma área que eu estou observando, André, assim, que é extremamente assim, interessante e tão benéfica e tão importante quanto as ervas medicinais, é a parte mineral, né? Que eu também estou buscando conhecimento e trazer também para o nosso uso, o nosso cotidiano. E com isso, trazendo mais saúde, que eu sempre falo, né? Beleza com saúde, né? Que é muito importante. A beleza com saúde. Então, essa parte dos minerais, que é uma coisa nova, que eu estou começando a pesquisar agora, eu estou, assim, achando muito interessante. Inclusive, a gente até está com uma colherzinha aqui com a pedra. Sim. E eu estava estudando sobre pedras e tudo. Tenho até uma amiga minha que ela é especialista em pedras, em minerais e tudo. Vai ser um próximo bate-papo aqui, né? A Andréia está convidada para participar, a gente pode fazer uma mesa redonda aqui. Ai, ótimo. Não é? Vai ser interessante. Mas, assim, hoje o conselho que eu dou para as pessoas é esse, de procurar intoxicar menos o seu corpo, né, Andréia? Muito além do que as pessoas imaginam quando elas passam no couro cabeludo e na pele, não é verdade? É verdade, igual você falou, nem todo mundo tem acesso, né, a ter um quintal que plantar. Então, e é difícil, a vida nossa é corrida mesmo. É corrida. Né, pra gente selecionar os alimentos, tudo, o que vai passar. Então, se já tem aí um produto, já com essa entrega maravilhosa que a gente tem, da natureza, que vai facilitar o dia a dia. Eu só peguei ali no meu banheiro, já passei, já fiz essa entrega necessária, porque assim, o cabelo, a gente fala do cabelo, né, que é uma coisa que a gente é apaixonada todo dia. Então, para nós até que fez o tratamento, que trabalha com as pessoas que têm a perca, né, do cabelo, né? Então, que mexe muito com a autoestima, né, André? Mexe muito com a autoestima. No geral. Às vezes eu tenho uma amiga que ela fala assim, ai, meu carequinha com o marido. Não sabe o quanto o impacto que tem também nos homens. Não é verdade? Tem um impacto. Às vezes a gente não, porque a gente, sei lá, uma brincadeira aqui, né, que falava, os carecas que elas gostam mais, tudo, óbvio, vai minimizar, mas e a dor também daquele homem? Porque sentem mesmo. Sim. Porque assim, lá no tratamento, no hospital, lógico, tem toda aquela coisa, porque mulher é muito ligado ao cabelo, mas o homem também muito ligado no cabelo. Eu percebo né? Isso. Então, é a dor de cada um, né? Então, assim, quando passa por aquela fase, a gente já quer o tratamento, 15 dias depois já começa a vir uma penugenzinha, tudo, então a gente quer acelerar, né? Quer acelerar. Então, se a gente tiver um produto que vai nos ajudar nisso, conta muito, muito de verdade, você não tem noção do quanto. E eu, tipo assim, eu pesquisei, você sabe que eu gosto de pesquisar muito. Sim. Eu pesquisei muito, porque a nossa pele fica muito sensível, e o que não vai ter prepolato, esses tipos de coisas que atrapalham mesmo na pele. Então, pra gente ter um produto mais natural, que pensa nessa coisa assim, da gente fica com a pele sensível e a gente quer repilar o mais rápido possível, quer acelerar essa fase de crescimento. Então, tudo isso, até para as meninas que passam por isso, o tratamento, meninas e meninos que passam por tratamento, é interessante procurar uma linha que pensa realmente na saúde, né? Isso é importante. Isso é importante e é uma carência muito grande, sabia, de produtos que tem. Para o nosso tipo de público. Sim. É uma carência muito grande, a gente pesquisa e não tem. Você tem que ir a fundo, você testa algumas coisas que falam aí que é natural, quando você testa, você tem coça, arde, fica muito sensível, quem passa por quimioterapia, quem passa por radioterapia. Então é uma linha que eu usei, que eu sempre indico, eu posso falar com propriedade mesmo e com segurança, que é o mais importante. Você sabe que eu estava fazendo uma pesquisa sobre pele. Uma criança, ela tem em média 70% a 85% de água na pele. Depois de adulto, você cai para 65% de água, né? Então, depois da menopausa, então? Nossa, a perda de água na pele é avassaladora, assim, porque, na verdade, 70% das marcas de expressão é desidratação.
ela não é marca de expressão, porque a gente vai perdendo o poder de absorção de água. Então, o que é a pele? O que compõe uma pele? Água, minerais, aminoácidos e nutrientes. Então, a natureza, ela nos oferece isso também. Por exemplo, a babosa, ela é uma célula, é como se fosse uma pele, né? A babosa, ela é 95% água, minerais, aminoácidos e nutrientes. Por isso, é uma coisa organicamente compatível com a pele. Afinidade mesmo com a pele, questão de afinidade mesmo, né? Que é uma coisa a criação é perfeita, assim. Sim, de afinidade total com a pele. Eu uso muito a babosa, né? E aí, como a água é o maior condutor que existe para tudo, né? Para energia, para nutrientes, para minerais, aminoácidos. Então, a babosa, ela é um condutor extraordinário. Olha como a natureza entrega coisas extraordinárias e você pega e troca isso por um componente de petrolato, à base de petróleo. Então, hoje, as pessoas têm muitas doenças, né, André, como você falou, e não sabe de onde vem. Acha que aquilo foi gerado do nada, e não é. Toda doença tem que ser causada por algo. E geralmente nós mesmos que causamos essas doenças. No meu caso, né? não foi genética, porque na minha família não tem câncer de mama. Sim. Então foi da própria epigenética, do meio que eu vivia mesmo. Do meio que vive. Né? Então, tem uma hora que você fala, ou muda. Ou muda. Tem né? que mudar, tem que mudar. Você sabe que hoje eu tomo assim, muito cuidado com isso, como a gente estuda isso, né, André? A gente fica, as pessoas acham que a gente é bitolado, mas não é. A gente tem esse cuidado porque a gente sabe o grau de contaminação que cada coisa tem, né? Plástico, componentes químicos. Hoje, até o frasco que você vai envasar o produto, ele não pode contaminar o produto. Então, esse cuidado a gente tem que ter cuidado com o que aplica na pele. Ai, mas é porque minha pele está seca. Tá, mas se você passar água, já melhora bastante. Agora, você vai passar o que nessa pele? O que tem dentro desse produto? Né? Ele é orgânico, ele gera vida, né? Porque tudo que gera vida, esse é o conceito, tá, gente? É verdade. Tudo que gera vida é bom. Aquilo que não tem vida não é bom. Então, esse capim aqui é vida, ele tem vida, ele germina, né? Um biscoito recheado não germina, não é verdade? Exatamente. Então é essa consciência que a gente tenta trazer. Olha para você ver como a gente viaja, né? A gente estava lá na terapia capilar, mas já tem que fizemos ser, uma, né? Já vamos demos uma volta aqui. Mais e abrir menos, né? É bem isso. Né? É super mais ou menos isso. Mas vamos voltar lá à terapia capilar. Sim. Hoje as pessoas, quando procuram, elas têm, quando você explica para elas essa nova consciência, indica produtos mais orgânicos, elas percebem a diferença, como é a aceitação delas hoje? Você acha que elas estão buscando isso? Eu acho que sim. Né? Agora está crescendo cada dia mais. Óbvio que no começo, quando a gente começou, era mais difícil falar, era mais fechada num nicho de produtos específicos, né? Que, verdade. Nossa, mas aquela marca está em inserção, né? Então, antigamente realmente era bem difícil. Mas até após a pandemia, nem tudo a gente tem que tirar uma coisa positiva de tudo. Após a pandemia, as pessoas teve um olhar melhor, abrir os horizontes do pensamento para o que é natural. As pessoas estão mais naturais, né? E não quero que essa modinha passe, sabe? Seja só modinha, não. Tem que premiar porque vem de séculos, gente. Vem desde a criação, né? Na verdade. É comprovada há séculos, né? Aí, a cliente, eu falo tudo, eu falei assim, não, olha, você precisa vir, eu preciso marcar uma avaliação para você. Porque quando a gente coloca ali numa tricoscopia, numa lente de aumento, que ela vê realmente, elas precisam, tem pessoas que são tomé, tem que ver. Tem que ver. Para acreditar, né? Todas têm que ver. Não, mas eu não tenho nada, nenhuma patologia no meu couro cabeludo. E você olha assim, olha para a pessoa, ela tá a cara da inflamação, mas eu não tenho nada. Não, né? Não tenho nada. Então vamos marcar uma avaliação, vamos ver no tricoscópio?
Aí quando eu olho lá no tricoscópio, que é um mundo à parte também, né? Micro-organismos. Nossa, Aí você vê lá o couro cabeludo altamente inflamado, descamativo, os fios já em afinamento, já uma projeção, você vê um espaço ali entre os bulbos que a gente fala, entre os folículos, já sem cicatrizado. Olha, aqui, amor, a gente não consegue mais resgatar. Agora, esses daqui que estão fechadinho, a gente consegue. Uns 5%, 10%, é uma margem pouca, mas no olhar no total, pensa bem, já faz uma grande diferença. Então, a gente tem que mostrar. Então, depois de uma tricoscopia, com certeza ela fala assim, não, realmente eu estou precisando. É verdade. Além da gente falar, da gente orientar, a gente tem que... E o mais interessante, quando a gente faz a primeira sessão de terapia capilar, e eu já falo, aqui assim, a gente mata a cobra e mata, né? Mas, assim, verdade. Aí eu vou lá e falei assim, amor, vamos ali na salinha de novo, que eu quero mostrar a condição do seu couro cabeludo logo após uma tricoscopia, para você ver a diferença. Muda na hora. Glândula sebácea, né? Que os produtos realmente, ele regula a glândula sebácea. Glândula sebácea, a parte descamativa, que a gente tem outros recursos, né, da natureza. Então, assim, os ensinamentos que Deus deixou, a gente tem o laser, o LED, autofrequência, corrente TENS, FENS, mas primeiro a gente tem... Isso é para potencializar em alguns casos. Potencializar, mas a gente tem uma avaliação. Porque na avaliação... Mas a erva em si é quem faz realmente, né? E não é só, assim... O que a gente tomou conta também em cuidar da pessoa. Não é só assim um número, pessoa, né? Não é só, não é só um número, em casa mas também, né? O integrativo é isso, é o cuidado no geral da pessoa. Porque a gente faz a entrevista, a gente conversa 5 minutos, não, é meia hora, 1 hora de conversa, a gente precisa entender a dor dela, a gente fala, às vezes passa despercebido, muitas vezes a cliente fala assim, não, mas eu tenho uma coceirinha após uma coloração, mas é normal, o organismo está lá avisando. Verdade. Tá, aos poucos está avisando. Ah, mas verdade. Eu tenho isso, mas é normal. E o organismo está lá avisando. Ele já está gritando. É uma das coisas. Está gritando e a paciente ela não vê. Eu falei assim, amor, o seu organismo está gritando. Está gritando. Então a gente parando e conversando, que a gente sempre teve isso. Fala-se do integrativo agora, mas a gente sempre teve esse olhar para o ser humano. Sim. Né? Para entender, conversar. Hoje foi dado título, mas a gente sempre... Porque assim, pessoal, a gente praticamente foi desenvolvendo essa área de terapia capilar juntos, né, Andréia? A gente trabalhou um bom período juntos. Então, a mudança de hábito das pessoas em casa é muito importante. Olha, não pode lavar o cabelo com água quente. Ah, mas eu vou tomar banho frio. Não, lava o cabelo com a temperatura ambiente da água. E depois você usa a água da maneira que você quer, né? Que nem sempre é um hábito que também, faz muita diferença. Por exemplo, eu tenho melasma, né? E não vou negar, né, gente? Eu amo um banho quente para relaxar depois, mas não é benéfico. Não é benéfico. Então, tipo assim, tá lá. Então, eu separo e vou lavar meu rosto antes de entrar num banho. Vou lavar meu cabelo antes de entrar num banho. Está inflamado? Eu ainda faço um tratamento, que eu tenho metástase, ainda faço o tratamento. O couro cabeludo ele fica extremamente sensível. Ainda de pegar no toque. Então, não tem. Então, antes de entrar no banho, eu realmente lavo primeiro o cabelo. Tenho esse cuidado. Eu tenho que ter esse cuidado né? A gente tem que fazer autocuidado, né? Você sabe olhar que pra dentro, uma das coisas que eu falo sempre... Aí muda muito. Essa dica foi sua, tá? Da pele. Eu falei assim, vou começar a lavar o rosto antes lá com sabonete específico, né? Aí vou lá, lavo. E tipo assim, é incrível. Tira uma foto antes. Porque a gente só acredita vendo, né? Assim, tira uma foto antes, vou começar a mudar o hábito hoje. Vamos ver daqui a um mês. Você fala assim, não é que tá dando certo, é um hábito simples, gente, é um hábito tão simples. Verdade. Não é que dá certo? Gente, muito importante isso. A Andréia tá falando aqui de uma mudança de hábito. Isso é muito importante, a gente aderir a algumas mudanças de hábito no nosso cotidiano.
Ela está falando aqui de uma dica que foi eu que passei para você, é isso, André? Nossa, que olha, uns dias desses, vai, uns 10, 20 anos, uns dias desses. E isso é muito importante, pessoal, porque a água fria, ela por si só, ela já é um anti-inflamatório natural. E a água quente, ela é para relaxar, então ela acaba inflamando algumas glândulas da sua pele, como a glândula sebácea, a glândula da melanina. Com isso você pode desenvolver oleosidade, né? A água quente pode desenvolver oleosidade nessa pele, pode desenvolver um melasma, até mesmo uma rosácea, dermatite. Então assim, você usar água fria para lavar o rosto, água fria ou temperatura ambiente para lavar o couro cabeludo, isso vai fazer uma diferença na sua pele, no seu couro cabeludo, extraordinário, né? É óbvio que sempre usando um produto adequado, à base de ervas medicinais, mais orgânico, né? Porque a água fria, ela potencializa, né, esses produtos que são feitos à base de ervas medicinais. Não é isso mesmo, André? Com o resultado certeza. é sempre maravilhoso. É verdade. Nossa. Gente, olha a Andréia, por exemplo. Não parece ter a idade que tem. E olha só, e todo mundo fala assim, chega lá na clínica, no salão, fala assim, nossa, você tá com uma cara tão boa, você tá ótima. Eu falei assim, claro, né? O autocuidado, a diferença no detalhe, igual você falou, de escolher um produto, de escolher um alimento. É interessante quando você falou assim, André, pode ser um chá, uma mesa? Eu tinha certeza que hoje ia ser uma mesa. Uma mesa. Posta, porque a gente, até te comentei antes aqui atrás, né, dos bastidores, que uma colega nossa fez uma campanha na igreja e ia falando assim, na mesa tem cura. E na mesa tem cura, gente. Tem cura. Gente, olha, sem querer te cortar, a André falou uma coisa aqui super interessante. E a gente olhando aqui a mesa, né? Tem fruta, que é cura, tem mel, que tem seus benefícios extraordinários, tem uma manteiga que é uma gordura animal, assim, rapidamente absorvível e transformada em energia para o nosso corpo, né? Não é margarina. Temos flores. Gente, o estudo sobre as flores para cosméticos é uma coisa assim extraordinária, que aliás a gente usa bastante, né, André? Na marca que a gente trabalha, que a gente usa, que a André também é Moreira, tá, gente? Então, essa consciência e esses cuidados e, assim, esse conhecimento com a natureza, com as ervas, os seus benefícios, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você usa, mais você quer. E mais interessante fica. Você falou das plantas, né, das flores. Você imagina que os produtos é escolhido sempre com óleos essenciais. Gente, você tem noção do que é uma extração de um óleo essencial? É extraordinário. De rosas. Sabe, a pesagem é muito delicado, é muito sutil, tem um ponto certo, é aquela perfeição, é a perfeição divina. Olha, tudo que Deus deixou tá aqui e a gente tem que usar no nosso benefício. Natural, né? Natural. Sim. Porque nosso corpo é orgânico, então tudo aquilo que não é orgânico e não é similar à nossa célula, não vai fazer bem. Então, assim, ou vai fazer bem ao nosso corpo, nos tratar, nos curar, nos desinflamar, ou ele vai nos adoecer e vai nos inflamar. Então, essa escolha é uma escolha muito, muito simples. Eu não sei por que a gente né, não pensa nisso, não age dessa forma, né? De buscar mesmo, assim, e parece que vai dar muito trabalho você cuidar dessa parte, mas depois de um tempo vira rotina no seu cotidiano. Eu acho prazeroso. É prazeroso, normal. assim, né? Você falou assim da próxima amiga que vai vir, né? Da entrega de energia que tem das folhas, das plantas. Eu acho que a criação é divina. Assim, você se alimentar, o ato de se alimentar, de preparar a sua própria comida. Gente, um ato mais maravilhoso que isso, você começa a nutrir o seu corpo ali. Eu acho que na escolha, no cortar,
no será, sabe, as plantas, o aroma, um orégano que seja. Diferente você só jogar. Não, você dissera ele na mão, sente o óleo, o frescor, sabe assim? Coloca, o aroma já fica diferente. É o amor. Na escolha do seu próprio alimento, isso é tão prazeroso. Tente, experimente para ver. E os benefícios, né, Andréia, quando você pega nessa área, que você começa a estudar, que você começa a ver, você testa isso, você prova. Eu testo isso o tempo inteiro, né? Essa semana mesmo, assim, eu sou bem vaidoso, gosto de malhar e tudo. Tava falando para a Thaís que está ali, né? Eu estou testando algumas ervas para me malhar, para academia e tudo. Que a gente vai perdendo testosterona, vai perdendo a produção de alguns hormônios, testosterona, principalmente nessa parte anabólica da musculação e tudo. Gente, eu estou tendo um resultado, assim, extraordinário. Então, tudo que você precisa, a gente acaba encontrando na natureza, nas ervas. A gente só tem que descobrir. Então, assim, eu estou impressionado. Hoje as pessoas estão tomando bastante Ozempic, né, tá? É Ozempic. E assim, eu falei, não, mas não precisa ser isso. Na natureza tem, a gente só não sabe, temos que descobrir. Temos que estudar, a gente estuda para isso. Estudar. E eu estou testando gente, com 3 dias eu vi um resultado assim extraordinário. Então, é isso que a gente precisa buscar para as pessoas hoje, né, Andréia? Essa consciência maior. Do conhecimento, né? Às vezes a gente conhece bem as plantas que a gente estuda bastante, sou apaixonada por fitoterapia, né? A minha filha está fazendo agora faculdade de cosmetologia, mas a gente vai sempre para o natural porque você precisa entender, para você precisa entender o que é maléfico, sim, o que é benéfico, você precisa entender, ainda mais se tratando de linhas de produtos, desenvolver produtos em si, a gente precisa ter esse conhecimento, mas de tudo, das plantas, igual você falou, está estudando aí sobre o que ajuda, está tudo aí na natureza. Está tudo aí na natureza. Né? Nem todo mundo tem essa disposição que nós temos para estudar fisioterapia. E também não precisa, porque acho que Deus coloca cada pecinha no seu lugar. No seu lugar, né? Então cabe nós desenvolver estudar, orientar. Exatamente isso. De todos, né? Para passar de geração em geração, porque aqui a gente está falando de geração para geração. Exatamente. Né? Verdade, gente. E assim, isso que é ser pioneiro na área, né, Andréia? Assim, hoje, mesmo os médicos e tudo, eu tenho acompanhado algumas pessoas, alguns cientistas, eles estão começando a abrir a mente para essa área, né? Porque, assim, antes nós tínhamos aquela ideia, né, de tratar a doença, né? Sim. Hoje, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde para não precisar tratar da doença, né? Então, assim, o que realmente é cuidar da saúde, né? O que pode cuidar da nossa saúde? O que você está comendo, o que você está aplicando na sua pele, o tipo de tratamento que você está fazendo, está te trazendo benefícios para a sua saúde? Qual o preço que você paga sobre isso? Então, essa área, assim, de você trazer essa pesquisa, esse novo olhar com relação às coisas mais naturais, mais orgânicas, vai ajudar muito as pessoas, vai eliminar muita doença, muito problema no nosso corpo, na mente, em todas as áreas em si. Você falou assim, na questão do preventivo, né? Do preventivo. Por exemplo, quando a gente pede até para uma paciente, uma cliente, trazer os exames laboratoriais, até os laboratórios, eles... a porcentagem dele é de pessoas doentes já. A pessoa fala assim, mas eu fiz os exames, deu tudo certo, e ainda você olha assim, como deu certo? Né? Tipo assim, às vezes a gente que tem um olhar mais afilado, você percebe, olha, a pele está numa condição, tá inflamado. Eu pego no cabelo, eu falo assim,
A gente tem muita senhorinha. A senhora está bebendo água? Ai, minha filha, eu esqueço. E nos exames está tudo ok. Está tudo ok. Então, assim, hoje em dia já tem alguns outros laboratórios que têm outros conceitos, né, de trabalhar com a prevenção. Com a prevenção. Na verdade, até o cálculo já é feito diferente na questão de prevenção mesmo. Então, o interessante é exatamente isso que você falou, que alguns médicos, tudo bem que tem uma indústria farmacêutica aí por trás, né, que rende muito dinheiro, né, tem tudo isso, né? Algumas aqui vão concordar com nós, outros não. Enfim, mas é o que eu vivi, é o que eu acredito. É verdade. Como você falou, e tem pessoas, né, que tem esse método antigo e tal, né, da indústria, dos cosméticos e tudo, mas a gente está trazendo uma consciência diferente, né, buscando assim trazer uma consciência mais orgânica, mais saudável, sem toxina, né, que não adoeça nosso corpo. É lento, essa consciência nova para as pessoas é lenta. Nossa pesquisa é lenta, daqui a pouco vai ter outras pessoas, eu acredito, né, também buscando esse conhecimento, né, e ótimo, e quanto mais melhor. Mas somos pioneiros nesse assunto aí. Mas trazer o natural mesmo. É interessante que as pessoas tenham esse olhar novo, né? Que do novo que a gente fala, mas de séculos, né? Tá aí, mas esse olhar novo é importantíssimo para quem quer realmente pensar assim, em saúde, em autocuidado, é o que tem de novo, olha só. Pessoal, a Andréia, ela tem uma clínica, um estabelecimento que ela atende pessoas assim, né, que procura ela para tratamentos capilares, queda de cabelo e tudo. Como eu falei no início, a gente ia falar um pouco também, assim, um resumo bem rapidinho sobre a parte financeira, que é uma parte bem rentável, porque assim, está tendo uma procura cada dia maior. Então, para os profissionais da área se atualizarem, buscar essa nova entrega para as pessoas, financeiramente também é um excelente negócio, não é mesmo, Andréia? É um excelente negócio. É um excelente negócio. Então, as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu estou com uma clientela pequena, não tenho muita procura no salão, na clínica. Então, esse novo olhar aí é algo bem atrativo. Então, fica a dica aí para vocês que querem, né, progredir, aumentar a sua clientela, trazer coisas novas para seus clientes, mais benefícios. É um excelente negócio. Eu acho que é um excelente negócio, porque assim, no salão a gente vende muito todas as semanas. O tônico, que é meu queridinho, né? Além da parte da terapia capilar, sei lá, eu olhei lá no tricoscópio, eu não tenho nenhuma patologia no couro cabeludo, não tenho nada disso. Mas eu quero meu cabelo comprido, que a gente tem o projeto Sereia lá, não sei se você sabe. A gente tem o projeto Sereia. Então, fiz avaliação, não tenho nenhuma patologia no couro cabeludo. Meu couro cabeludo é saudável, mas eu quero estimular o crescimento. Aquele tônico vende assim que você não tem noção. Tem cliente que passa, eu já tô levando 3. Eu tô levando 5. Eu falei, calma, querida, deixa pelo menos o meu aí, que já acabou lá no meu banheiro, tá? Mas assim, em vias de negócios de salão, sim. Porque o que adianta você fazer todo um tratamento lá, você olhar para ela e escolher qualquer produto para colocar na sua bancada de venda de produto? Sim. Não, a cliente ela tem que estar lá. Tem que ter um acompanhamento. Exatamente, porque não adianta nada você fazer todo um trabalho lá na clínica, lá no salão, e chega em casa ela usa qualquer produto, que vai continuar inflamando, que vai tirar na dermatite de contato. Aí, sei lá, é um caso de psoríase, ela vai continuar com aquela agressão. Então não adianta, e vende muito. Abriu a boca, todo mundo quer um cabelo bonito, quer um cabelo saudável, um couro cabeludo saudável, quer que cresça o cabelo, as mulheradas quer que cresça o cabelo. Somos brasileiras, afinal de contas, né? Então, e para donos de negócio, de salão, de clínicas em si,
é um excelente negócio. É um excelente negócio. Pessoal, então fica aí a dica da Andréia e minha também, né? Que além de ser muito bom para a saúde, além de todos os benefícios, também é um bom negócio para você estar aí agregando ao seu atendimento, à sua empresa, à sua clínica. E é isso, por hoje é isso, né, pessoal? Andréia, obrigado. Obrigada pelo carinho, gente, pela recepção. E Andréia Moreira também, tá? Obrigada pelo carinho, pela oportunidade de falar desse novo olhar que a gente tem aí em terapia capilar, dos produtos que eu já utilizo sempre, e já vou sair daqui com a minha sacola hoje, tá? É isso aí, pessoal. Prazer, obrigado e até a próxima.